Olá, meus amigos internautas. É com prazer que eu venho veicular sempre no meu canal do YouTube todas as minhas falas a respeito de assuntos do cotidiano, sobre fé, sobre política ou assuntos afins que saiam do senso comum e nos tragam um pensamento crítico e propositivo acerca do que vamos sempre tratar ou dos assuntos que eu já tratei em outros momentos do YouTube. A razão pela qual venho retratar esse vídeo de hoje está muitas vezes refletidas por conta dos fóruns que estão no meu Facebook e que tratam justamente sobre a questão da Comissão de Direitos Humanos e que envolve a questão de fé, de cidadania e a posição de lideranças eclesiásticas que, por vezes, ferem os princípios mais primários da palavra de Deus para poder, enfim, efetivar o que é lhes coerente com o seu ministério ou o que é conivente com a sua postura enquanto pastor, enquanto mestre, enfim. E essa palavra eu quero colocar não só aqueles que nunca tiveram contato com o meio cristão, seja católico ou evangélico, mas principalmente também aos meus irmãozinhos em Cristo. Sejam eles pessoas que convivem, praticam o evangelho, que congregam em igrejas, sejam protestantes ou católicas, ou aqueles que, enfim, que têm o amor pela palavra, mas que estão cansados e decepcionados com a igreja de hoje. Vale atentar que, a partir dessa reflexão, o que a gente deve tomar cuidado com os falsos mestres e as lideranças eclesiásticas que, se utilizando-se do evangelho, tentam pregar a seu bel prazer. Hoje em dia, muitas pessoas querem fazer um ministério rentável em descomprometimento com os princípios mais básicos da Bíblia, como amor ao próximo, como a si mesmo, como meio para se amar a Deus de toda a alma, coração e força e entendimento, como está em Mateus 22, a 36 a 40, e enfim, outras passagens que o próprio Jesus condena a prática do farisaísmo, mas que muitas vezes a igreja hoje, em pleno século XXI, age de forma farisaica. Ou seja, ela quer se mostrar mais justa que o próprio Deus, achando que vai servir a Deus, oprimindo as pessoas marginalizadas, oprimindo as pessoas que muitas vezes não creem no autêntico evangelho e não praticam pela postura excludente, pela postura discriminadora e pela postura muitas vezes preconceituosa dos dirigentes. Muitas vezes como subterfúgio para condenar as práticas de pecado, as pessoas, principalmente as lideranças eclesiásticas e os mestres, muitas vezes discriminam as pessoas sem levar em conta a postura do Evangelho de Cristo, retratada, por exemplo, na parábola de um bom samaritano, onde Jesus denuncia a hipocrisia religiosa e ao mesmo tempo mostra que quem praticou o Evangelho foi justamente o samaritano, que era justamente o que os líderes eclesiásticos mais condenavam. Enfim, eu quero começar essa reflexão com a passagem de 2 Pedro 2, de 1 a 3. Repetindo, 2ª Epístola de São Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. A passagem diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão dentre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que quer dizer essa passagem? Vale atentar para o contexto histórico em que a passagem da 2ª Epístola a São Pedro trata. Pedro, quando ele escreve essa epístola aos cristãos da Ásia Menor, ou se localizando atualmente na Turquia, ele retrata justamente, diferente da carta de 1 Pedro, que a perseguição, longe de estar de fora para dentro da igreja, ela estava dentro da igreja com os falsos líderes e os falsos profetas, que aproveitavam-se para pregar palavras e um evangelho distorcido da principal visão do evangelho de Cristo. E acontecia que essas pessoas faziam dessas pregações um meio de ganho pessoal. Um ganho pessoal que muitas vezes tirava vantagem à custa de irmãos simples, que muitas vezes trabalhavam, e imagina numa sociedade escravista onde as pessoas sequer recebiam e eram tratadas como subcidadãos, se é que poderíamos tratar sobre cidadania naquele período, eram tratados como animais, e muitas vezes chegavam na igreja e esses falsos líderes pregavam o evangelho que oprimia as pessoas ao invés de pregar o evangelho libertador, o evangelho da graça de Deus.
E aí Pedro começa, já no ano, provavelmente 64, 65 depois de Cristo, em que a carta de 2 Pedro foi feita, para condenar já esses falsos líderes. Vale atentar que 1 Timóteo 5, que é uma carta pastoral de Paulo, ela normatiza sobre o que Timóteo deveria fazer para conduzir a igreja. Principalmente nesse capítulo 5, ele trata como é que ele deveria tratar as viúvas, as órfãos, os demais membros, né? Enfim, e dentro dessas perspectivas, Paulo trata como é que os evangelistas, as lideranças religiosas deveriam ganhar o seu sustento ministerial. Ele fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não abordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Mas, ao mesmo tempo, em 1 Timóteo 6, Paulo corroboraria a fala de Pedro na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, como lemos há pouco. Olha só o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, de 3 a 12. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade e é orgulhoso e inaditente, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras, que resultam, sabem em quê, meus irmãos? Invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestimos, estejamos com isso satisfeitos. Olha, meus amigos, o apóstolo São Paulo falando que tendo que comer e que vestir, ele já estava satisfeito para cumprir o seu ministério, para cumprir a obra de Deus, para cumprir o ide de Cristo, para falar o evangelho para toda criatura. Era esse o sentido que Paulo estava colocando na carta para o seu discípulo Timóteo. E, no entanto, ele já estava advertindo sobre os falsos mestres que faziam da pregação seu motivo de lucro. Uma coisa é se sustentar dignamente com o evangelho. Outra coisa é exorbitar-se da sua condição de evangelista para ganhar rios e rios de dinheiro à custa do sofrimento das pessoas que, com seus dízimos e ofertas, contribuem legitimamente para a obra de Deus. E aí Deus vai requerer do sangue dessas pessoas. Prosseguindo com essa passagem de 1 Timóteo capítulo 6, de 3 a 12, é o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Agora, olha a exortação que Paulo faz a Timóteo, em contrapartida daqueles que usam o amor ao dinheiro como centro, inclusive, do seu ministério. Olha a orientação que Paulo dá. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. E qual seria a exortação de Jesus Cristo para evitar essa proliferação de falsos profetas? Uma das passagens está muito clara, em Mateus 7, bastante conhecido, capítulo 7, versículos de 1 a 6. É uma passagem que até a pessoa que nunca mexeu na Bíblia conhece. E Jesus fala muito claro: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão.
E qual é a igreja que temos hoje? Uma igreja realmente que preza pela palavra, onde os pastores são realmente vocacionados para poder trazer a palavra e alimentar a palavra para os seus fiéis? Ou pastores que utilizam-se da palavra para ganhar rios de dinheiro, muitas vezes com televangelismo barato? E Jesus questionava essas lideranças. Em Mateus 23, por exemplo, para a gente terminar a nossa reflexão, ele atenta contra os fariseus que ocupavam espaços de expressão religiosa, eram líderes aristocráticos, judaicos, que ocupavam a centralidade da religião judaica e que por conta disso crucificariam Jesus, acusando que Jesus estava blasfemando. E aí Jesus começa a acusar muitas vezes a postura hipócrita dos fariseus. E muitas vezes é a postura da realidade da igreja de hoje, no século 21. E Jesus falaria em Mateus 23. E Jesus disse à multidão, aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que eles fazem era para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra, dos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é mestre de vocês e todos vocês são os irmãos. A ninguém de terra chamar de pai, porque vocês só têm um pai, aqueles que estão nos céus, que é Deus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior dentre vocês será servo. Essa é a essência do Evangelho, a humildade. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, mas não deixam nem entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, mas isso serão castigados severamente. Ai, vocês hipócritas, fariseus, mestres da lei, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Olha, gente, como que ele fala uma série de coisas condenando a hipocrisia do farisaísmo. E por fim, no versículo 23, que é inclusive hoje a prática das grandes lideranças que ganham dinheiro do Evangelho à custa da boa intenção e da fidelidade daqueles que amam a Deus. Ai de vocês, mestres das leis, fariseus e hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha só quais são os preceitos: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. E assim, meus amados, que Deus tenha muita misericórdia de nós em meio a uma igreja com crise em pleno século XXI. Que nós vivamos a cada dia dependentes da graça e da misericórdia de Deus, para que nós defendamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, mais humana e mais solidária. Porque o maior mandamento da promessa está clara no Evangelho, quando Jesus fala: amai o seu próximo como a si mesmo. Como reflexo do amor de Deus em nós, a gente tem que amar o nosso próximo, independente que ele esteja em erro com Deus ou não, mas a nossa função é de amá-lo, porque ele é criatura feita por Deus, para que Deus ainda possa resgatá-lo para o louvor da glória dele. Não somos nós os juízes, mas quem há de nos julgar é Deus. Quem somos nós para dizermos que somos os paladinos da fé? Deixe que a palavra de Deus nos guie, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, que como em Romanos 12:2 diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos guie e que nos dê misericórdia cada dia. Um grande abraço, internautas. Obrigado pela paciência. E vamos tratando de assuntos ao decorrer desses momentos que a gente está vendo no dia a dia e no cotidiano. Um grande abraço e muito obrigado.